Copa do Brasil chegando e, obviamente, a gente não ia deixar vocês sem esse programa espetacular. E é óbvio que o tema hoje é sobre ela, a temida, a perigosa, a CDB, a Copa do Brasil. Já já vocês vão ver o que a gente aprontou. Mas, por um momento, vamos apresentar essa equipe espetacular. E hoje eu começo com você, Brunão. Brunão, você não estava na semana passada. Bom dia, boa tarde, boa noite, Bruno. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está nos acompanhando, estreando no programa, que olha, sem dúvidas isso aqui vai ser o melhor de todos, porque nem vai ter polêmica, nem vai ter discussão, não vai ter nada disso, vai ser um programa tranquilo, arrasta para cima para poder verificar. Vamos embora. Agora eu apresento a vocês Nath que estava no primeiro ranqueando, né? Vocês também não conhecem ela dos FPF nem nada. Bom dia, boa tarde, boa noite, Nath. Bom dia, boa tarde, boa noite, Lisboa. Muito bom estar de volta, né? A gente estava aqui no programa de estreia do Ranqueando e voltando com esse assunto. Não sei se o Bruno falou que não vai ter polêmica, mas quando tá essa responsabilidade nas nossas mãos, sempre tem polêmica. Então é isso, vamos para mais um Ranqueando aí. Agora vamos para o que já virou membro assinante, né, desse programa. Vai estar em todos, não tem jeito. Canal da FL, Fábio Lucas. Bom dia, tarde e noite para você. Excelente dia, Lisboa. Excelente dia aos meus amigos que estão comigo nesse programa hoje. Feliz pelo terceiro. Posso pedir música já, meu terceiro seguido. E vamos. Eu tenho certeza que esse daqui vai ser o melhor de todos. Eu vou falar isso em todos os programas que eu participar. Bom, então vamos embora com vocês. Ranqueando! E esse é o nosso tema de hoje. As maiores zebras da história da Copa do Brasil. Quero deixar claro, se vocês não gostarem da ideia, a ideia é minha. A Nath provou completamente a ideia dessa zebra aí na tela. Mas, pô, ela é muito bonitinha, pô. Tem jeito. Não, é bom você deixar claro que foi ideia sua, né? Para poder o pessoal não reclamar com produção e tudo mais. Exato. Ideia do Lisboa. É porque essa eu sei que eu ganhei essa briga sozinho. Coloquei sozinho e tá tudo bem. Bom, agora vamos começar o nosso ranqueando. Essas foram as situações que aconteceram. Muitos aí vocês já conhecem, alguns vão dizer, eita, meu Deus, eu nem lembrava. Mas, bom, vamos embora, vamos começar. E não tem ninguém melhor para começar esse programa do que o Botafogo, né? Aqui não tá Botafogo contra um adversário. Tá Botafogo reticências. E por que está Botafogo reticências, Bruno Gomes? Explique para o amigo telespectador. Bom, na verdade, Botafogo acho que é um dos clubes grandes que a gente considera no Brasil que mais tem vexames, mais histórico de vexames, principalmente recentemente. E assim, a gente tem uma gama de jogos que poderia estar do Botafogo aí, mas a gente também pode discutir algum jogo específico do Fogão que poderia realmente se destacar. E não intencionalmente, o jogo que está aí do fundo da imagem é contra a Aparecidense, né? Na eliminação que teve em 2018. E por que foi contra a Aparecidense? Porque foi o primeiro jogo que o Botafogo basicamente foi eliminado justamente na primeira fase, justamente nos moldes atuais da Copa do Brasil, onde na primeira fase, se o Botafogo, no caso, empatasse em si, já estaria classificado, mas perdeu por 2-1. E, no caso, foi a primeira vez que ele foi eliminado na história, na primeira fase da Copa do Brasil. Mas também tem alguns outros jogos que a gente pode destacar também no Botafogo, porque realmente tem um acumulado realmente bem variante. Não da gente passando do século passado ou da década passada, por exemplo, mas também em anos realmente recentes. Teve a questão da ABC, quando o Botafogo foi eliminado, mas a gente destacou exatamente do Aparecidense por ser eliminado na primeira fase, na coisa que não acontecia antigamente, não aconteceu, pelo menos, na história do Fogão. Eu acho que foi interessante você ter citado isso do recente, do antigo, que uma coisa que é muito importante se ressaltar é que antigamente os times que jogavam Libertadores não jogavam Copa do Brasil, né? E eu acho que muito disso entra em alguns times gigantescos não terem Copa do Brasil, como o São Paulo, que conquistou a sua primeira ano passado. E aí eu acho que a chance de acontecer uma zebra era um pouco maior, como o Paulista, que já vai chegar, como o Santo André venceu o Flamengo. Então, assim, tinha mais chance disso acontecer. Então, acho que torna ainda mais absurdo o que aconteceu com o Botafogo, né, Fábio? Exato. Eu também colocaria esse jogo contra a Aparecidense
por conta de um peso, né, também. Tem a questão de ser aquela fase em que todo mundo olha para a fase da Copa do Brasil, que é a fase inicial, e pensa, pô, acabou para a Aparecidense. Sorteio, Botafogo e Aparecidense, acabou para a Aparecidense. Botafogo vai ver quem enfrenta na próxima fase. É a maior camisa, é um clube do maior investimento. Na primeira fase da competição, você é eliminado por um clube que todos davam como zebra. Não tem. Tem que ser o maior jogo da história do Botafogo, das zebras na Copa do Brasil. Nath, os dois falaram muito, comentaram sobre o absurdo que foi esse do jogo do Botafogo. Que nota a gente dá para o Botafogo e a Aparecidense, mas o Botafogo no geral, que também teve eliminação para o ABC e outras eliminações ao decorrer dos anos? Assim, eu acho que... Tinha falado isso no primeiro ranqueando, mas eu acho que se encaixa de novo, que a primeira nota que a gente vai dar é sempre um parâmetro para as próximas, e que provavelmente o Botafogo talvez não fique nessa nota, mas eu acho que pela a gente, né, analisando assim, para poder fazer essa gravação de hoje, desse ranqueando, todos os vexames, porque não foi só um, né? Eu acho que a maioria dos times que a gente vai analisar aqui foram vexames, assim, foi um aqui, um ali e tal, mas o do Botafogo eu acho que tem um peso maior, né? Os meninos comentaram sobre essa questão da eliminação para a Aparecidense, que acho que foi um dos maiores, sim, mas que também tem outros aí nessa bagagem do Botafogo. Então, eu acho que eu colocaria entre 6 e 7º, porque eu acho que não foi um caso isolado do Botafogo, né? O Botafogo, querendo ou não, ele ficou conhecido por seus vexames e marcado pelos seus vexames na Copa do Brasil. Então, eu acho que entre 6 e 7º aí, talvez seja a melhor colocação para o Botafogo. Eu acho que esse 7 aí tá pedindo Botafogo, hein, meninos? Ou talvez um 8, não sei, cara. Eu colocaria no 6. Eu também No colocaria 6? no 6, isso. Tem Vocês não que colocariam... vão chegar aí que vão ocupar essas posições. Exato. Mas sim, é porque assim, eu acho que o do Botafogo, ele se torna maior por ser, tipo, vários vexames seguidos, né? Talvez isso não Mas peça... ninguém lembra do Botafogo desses vexames. Os outros todo mundo lembra porque deu coisas maiores. Mas é que tá, porque, por exemplo, ultimamente, antes de chegar o John Teixeira no Botafogo e tudo mais, qual era a realidade do Botafogo? Se eu puxar as últimas eliminações, o Botafogo foi eliminado em 2021 para o ABC, 2020 Cuiabá, 19 Juventude e 18 Aparecidense, né? Fazendo esse recorte de 2018 para cá. Por exemplo, são clubes que não são relevantes, ou estão longe de ser relevantes no cenário nacional, mas que também era meio que o parâmetro que o Botafogo vinha disputando nesses últimos anos, entendeu? O Botafogo passou aquele tempo na Série B e tudo mais, então, assim, realmente são jogos que são eliminações que para a história do Botafogo são vexatórias, mas também dá para dizer, e aí o torcedor do Botafogo pode ficar com raiva de mim, mas, tipo, é apenas uma constatação. As eliminações que o Botafogo teve na Copa do Brasil recentemente é apenas um parâmetro normal, entre aspas, que o Botafogo ele vinha desfilando no futebol brasileiro. Realmente, o vexame contra a Aparecidense que eu deixar por aqui, de fato, tem que ser colocado. Mas eu acho que tem outros jogos, outras situações e outros cenários que a gente vai discutir que são vexames maiores em comparação com o Botafogo, entendeu? Não sei se deu para analisar muito bem. Minha nota também seria no 6. Eu colocaria pelo menos no 7. E aí é aquilo, né? 2 para o 6, 2 para o 7, estamos no 6,5. E agora? Eu acho que dá para fechar em 6. Só a gente analisar o restante da tabela. É só Vamos bater deixar o olho colocar aí no pra 6. achar uma Coloca no porrada de 6. zebra maior. A Nath comprou 6. A Nath comprou 6. A gente pode... Não, eu tinha falado entre 6 e 7º por aí, seria a melhor colocação por aí. Bom, então é isso. Botafogo na 6. Bom, agora vamos falar sobre o Criciúma de Filipão, né? Luiz Felipe Scolari, arrisco a dizer que foi o primeiro título importante, né, da carreira do Scolari, né, Fábio? Talvez tenha sido o mais impactante, né, de todos, que é a nível nacional. E é uma baita de uma zebra, né? Porque você não pode dizer nunca que alguém esperava, mesmo que com os formatos anteriores de alguns clubes grandes não poderiam estar disputando a Copa do Brasil por conta da Libertadores, existiam outros clubes que estavam na disputa que eram mais fortes que o Criciúma.
essa daí, para mim, é uma das zebras que vai ficar encabeçando lá, brigando do 8 para cima. Eu colocaria o Criciúma, cara, no mínimo nessa nota 8 aí, tá? No mínimo nessa nota 8, pra gente tá brigando aí, pra ver se ela não continua subindo. Mas eu acho que sair da nota 8, ela não sai, não. Eu também colocaria na nota 8, assim, bem acima em relação ao jogo do Botafogo, mas também tem que levar um contexto aí. O Criciúma realmente foi uma surpresa ele ser campeão em 94, mas nesse caso também, ele, na edição da Copa do Brasil, em 93, ele já havia sido semifinalista. Nessa edição que ele foi campeão invicto, obviamente com o Felipão, e também vinha sendo, se não me engano, tricampeão estadual. Então era um momento que realmente o Criciúma vinha em crescente no cenário do futebol brasileiro, mas é claro que tinha outros times melhores, bem melhores que o Criciúma, apesar de ser campeão invicto, e como o Fábio destacou, mas eu colocaria assim também na nota 8, acho que é um parâmetro bom para os próximos jogos que a gente vai discutir. Eu acho que o que você está querendo dizer, Bruno, é que assim, se alguém começou o ano, e alguém chega e fala assim, o Criciúma vai ser campeão da Copa do Brasil, alguém ia dizer, tipo, não é possível, invicto, alguém ia dizer, não é possível, será mesmo? Tá ligado? Tem uma diferença entre esses dois pensamentos. Então, acho que dá para comprar essa nota 8, né, Nath? Não, com certeza. Eu acho que entra exatamente nisso que você estava falando agora, Lisboa. Eu acho que o Criciúma, né, ele vai ser um dos times que vão entrar nesse grupinho de que é aquele time que não começou o ano falando a gente vai ser campeão da Copa do Brasil. Vai dar pra gente. É claro que não era o topo dos planos, né? Foi um daqueles times que entrou na competição, foi criando aquela gordurinha e foi surpreendendo ao longo que a competição estava rolando e que ali, quando já estava nas fases mais avançadas, pôde perceber, tipo, poxa, pode dar pra gente aqui. Então, eu acho que a nota 8 é perfeita, assim, pro Criciúma, mas vão vir outros times que vão se encaixar nesse mesmo critério de não começou o ano com essa pretensão, mas que viu que dava, né? É isso aí. Eu acho que a nota 8 tá até legal pro Criciúma de Filipão. Quem diria que esse cara depois ia ser campeão da Copa do Mundo com a seleção brasileira? O homem gosta de amarelo, não tem jeito. Bom, agora vamos iniciar a série Flamengo, né? Deu um monte Flamengo e Fortaleza. Eu acho que não vai brigar pelas notas lá em cima, mas eu acho que é importante a gente dizer, vou começar por você agora, Nath, que não é o Fortaleza de hoje, né? É um Fortaleza de Série C, não é o Fortaleza de Vojvoda ou de Rogério Ceni. Pois é. Eu acho que se a gente visse hoje, né, Flamengo foi eliminado pelo Fortaleza, com o Fortaleza que a gente está acostumado a ver nos últimos anos, não entraria nessa questão de vexame, nessa questão de zebra. Né? O Fortaleza ele hoje está num parâmetro no futebol brasileiro muito melhor do que estava lá em 2016. Né? Fortaleza ele disputando a Série C, e era naquela época que o Fortaleza tentava horrores, mas que não conseguia sair da Série C. Né? Parecia que estava preso no campeonato. Então, para aquela época, eu acho que já dá para considerar um pouquinho mais. É por isso que já entra mais em zebra, mais em vexame, porque não era aquele poderoso Fortaleza que a gente está acostumado. Então, eu acho que também já decai um pouquinho aí na questão das notas. Né? Eu acho que ficaria em 3, talvez, que eu acho que vão vir outros vexames aí que surpreendem mais, né? Que ficaram mais marcados também. Eu pensei aqui, galera, não sei se vocês vão concordar comigo, num 2, porque eu acho que não vai ter, tipo, tão absurdos, tão maiores do que Flamengo e Fortaleza. O que vocês acham, Bruno e Fábio? Microfone aberto para a discussão. Cara, eu acho que assim, Flamengo e Fortaleza, nesse contexto, teve um contexto muito específico que culminou na eliminação do Flamengo para esse time. Obviamente, Fortaleza, meio que ele já começa a sua ascensão naquela temporada com o Marquinhos Santos, mas o Flamengo, inclusive, nesse jogo, na primeira partida, ele jogou com o auxiliar, que foi o Jamil Almeida, porque o Muricy Ramalho teve um problema de saúde na véspera do jogo, e quem assumiu foi o Jamil Almeida. Claro que no final das contas, isso não poderia ter interferido no resultado do placar, mas, de algum modo, eu acho que realmente interferiu na situação do jogo. Enfim, tudo mais. Eu colocaria uma nota 4. Por que 4? Porque foi a primeira eliminação que o Flamengo teve na história pela segunda fase da Copa do Brasil,
E realmente foi uma eliminação, cara. O Flamengo jogando contra um time de Série C, na época, o Fortaleza. E foi um ano que o Flamengo também estava começando a investir no futebol brasileiro. Ou começando a mostrar suas caras no futebol brasileiro com seu poder econômico. Tinha Guerreiro, Alan Patrick naquele time, Jorge. Então, assim, tinha um time que estava começando a se consolidar. Mas, claro que esses aspectos de entrar o Jaime de Almeida e o problema de saúde do Muricy Ramalho, no final das contas, não é para poder realmente levado em consideração no que foi a partida. Por isso que eu acho que eu valorizo sim um pouco do vexame. Eu, para mim, coloquei na nota 4. Eu acho que a gente não tá pensando que, assim, eu concordo com tudo que você falou, Bruno, tudo. Só que tem algum aí que é menos... Pô, não sei, cara. Não sei se tem muitos aí que vão ficar abaixo do Fly Fortaleza, não. Porque aí precisaria de no mínimo 3. Inclusive é um ponto importante a gente dizer. A gente chegou aqui num consenso que não tem um 0. Todos aqui são zebras tão absurdas que não dá pra gente ter um 0 aqui. Então a nota mínima hoje vai ter que ser 1. Não tem jeito. Então, Fábio, vamos... Eu disse 2, a Nath disse 3, o Bruno 4. Vamos deixar nesses 3 aí, Fábio? Cara, eu compro 3. Apesar de ser um Fortaleza de Série C, também não era o grande Flamengo. O Flamengo estava começando a sua reestruturação financeira. O Flamengo, como o Bruno bem falou, do Sheik, do Alan Patrick. O Arão tinha acabado de sair do Botafogo e vir para o Flamengo. Era as primeiras cartadas do Flamengo com relação a tirar jogador do rival. Só que o Flamengo jogou muito mal. Diga-se passagem, em mata-mata, esse time aí do Flamengo era um tenebroso de assistir em mata-mata esse time do Flamengo. Tenebroso. E o Fortaleza, com a prisão que tinha na Série C, com todos os membros que tinha, que não tinha condição de voltar a nenhuma disputa de Campeonato Brasileiro, porque ia ficar preso eternamente na Série C, e conseguiu eliminar o Flamengo. É grande, porém a gente não pode tirar do número 3, não, porque tem muita coisa aí pela frente. Concordo. Vocês estão vendo o operador aqui desesperado para deixar na melhor posição aqui do 3, mas eu acho que vai acabar ficando aqui mesmo. Bom, agora vamos para a próxima nota, e essa é segura, né? Não tem jeito. Vai ter que segurar. Essa daí é papo de segurar e se não for, é maior. Pô, Flamengo e Santo André no Maracanã é uma loucura. É uma loucura. Mas essa a gente deixa para discutir lá no final do programa, não tem jeito. Essa é muito grande, cara, muito grande. Agora vamos para uma situação diferente, né? É o Flamengo, mas dessa vez o Flamengo como uma zebra. E talvez aqui já temos o nosso 0, né, Fábio? Esse daí, para mim, se tivesse um 0, era o 0 esse. Sem dúvida nenhuma. Isso aí, por mais que a gente esteja falando do atual campeão brasileiro, não, o Cruzeiro estava brigando para ser campeão brasileiro, no caso, né? Foi campeão em 13 e 14. Só que atual era o melhor time do Brasil, tinha jogadores individualmente falando, voando, Everton Ribeiro no primor físico dele, voando, um auge técnico muito grande, mas a gente não pode considerar que continuava sendo o Flamengo. Para você, o fator principal para você considerar uma zebra é você olhar para a camisa do outro lado e pensar, cara, é impossível esse time passar. E não dá para você, em nenhuma competição, você olhar para o Flamengo, para o Vasco, para esses times assim com camisa e pensar, cara, é impossível esse time aqui passar. Não é impossível. Você pode olhar para uma final e pensar, cara, é muito difícil o Flamengo ganhar, é muito difícil o Vasco, é muito difícil o Santos, mas num mata-mata você olhar, cara, é impossível o Flamengo não passar, não tem como você desconsiderar, principalmente levando em conta que o jogo principal ia ser dentro do Maracanã. E é curioso que, por exemplo, o Flamengo ele praticamente se classificou com aquele critério do gol fora de casa, né? Do Carlos Eduardo na primeira partida. O Fábio destacou a questão do Cruzeiro, mas também tem que levar em consideração o Flamengo, porque foi justamente um ano da temporada 2013 da reestruturação do clube. Então, assim, se a gente for apontar de 2013 até os dias atuais, qual foi a temporada que o Flamengo mais passou sufoco no futebol? Em termos de perspectiva no início da temporada, 2003, de longe, realmente apontava como o ano que o Flamengo ia brigar para não ser rebaixado, que no final das contas acabou no Brasileirão, até a última rodada. Mas, nesse caso,
realmente não tem como considerar uma zebra assim que a gente possa destacar. Porque do outro lado é o Flamengo. O Flamengo tinha alguns jogadores em destaque também. O Elias, tem o Hernani Brocador, o Paulinho, inclusive. Mas realmente, pela vantagem técnica que o Cruzeiro tinha, que era muito superior em relação ao Flamengo, tanto que foi campeão brasileiro em 2013 e 2014, como o Fábio Tchacou, é o Flamengo do outro lado, entendeu? Então, assim, nota 1, sem dúvidas. Olha, é engraçado, eu me lembro bem desse ano de 2013. O Flamengo contratou o Marcelo Moreno para ser o titular absoluto da zaga. E o Brocador simplesmente disse: não, de jeito nenhum, meu amigo. O titular aqui sou eu e acabou. O cara foi o 9 decisivo pra caramba. E uma coisa que eu acho legal da gente dizer esse ano é muita gente fica dizendo: o Flamengo não caiu em 2013 por causa da decisão jurídica, tal, que é uma mentira, né? É outra discussão. Outro dia a gente fala sobre isso, mas é mentira. Portuguesa caiu, quem iria cair era o Fluminense. Essa discussão a gente entra outro dia em outro momento. Quem sabe um top 10 maiores mentiras do futebol? Olha aí, spoiler. Quem sabe? Nath, vou deixar a decisão com você. A gente tinha decidido que não ia ter nenhum zero. Mas Flamengo e Cruzeiro, será que não seria o zero? Se for zero, a gente bota no 1 ou a gente tira do programa? A gente apaga e deixa como zero? Eu não sei porque você insiste em deixar essas decisões comigo. Você me colocando nessa pressão. Foi a mesma coisa e é só comigo. No primeiro ranqueando foi a mesma coisa. Eu adoro, cara. Eu adoro. Só que, a gente tá falando, nosso ranking é de zebras. E eu acho que a gente conseguiu chegar à conclusão de que Flamengo e Cruzeiro não foi uma zebra. Eu acho que isso já diz muito de que uma zebra, como o Fábio disse, é quando você olha para o outro lado e fala, não tem chance nenhuma desse outro time aqui ganhar. Vai ser uma completa surpresa. No papel, não tem chance. Vai ser só se os deuses de futebol quiserem fazer uma graça. E eu acho que quando você olha para Flamengo e Cruzeiro, não dá para você falar uma coisa dessa, né? Os dois lados têm uma camisa pesada. Não dá para você esperar uma zebra entre um Flamengo e Cruzeiro. Não dá para chamar de zebra. Então, assim, se a gente puder alterar essa regra, dá tranquilamente para a gente deixar Flamengo e Cruzeiro aí no lugarzinho que eles estão e eles vão ficar aí nessa possível posição 0. Cara, eu concordo. Aí na nota 1, porque eu acredito que a gente consegue classificar como uma zebra, porque até mesmo o maior dos flamenguistas nessa época olhou para o sorteio e pensou, cara, é o Cruzeiro. Era o Cruzeiro. Acabou. Não tem como não considerar uma zebra. Nisso daí eu acredito que dá pra gente considerar, mas é a menor de todas aí. Eu acredito. Bora entender os dados, por exemplo. Rapidão. Se a gente pegar o Flamengo de 2019, antes dele ser campeão brasileiro e antes dele consolidar a conquista da Libertadores, e pegar o Cruzeiro da Série B de 2020, por exemplo, e em algum momento os dois se enfrentam numa Copa do Brasil, no mata-mata. O Cruzeiro se classifica. É zebra? É zebra. E outra, aquele Flamengo, o Flamengo de 2019 jogou mais que o Cruzeiro de 2013 para mim. Só que a disparidade do Cruzeiro de 2013 era gigantesca também, cara. Era gigantesca. Então, vamos ter que decidir. Vai ser o zero simbólico tirado do programa ou será 1? Para mim, eu colocaria nota 1. Então, é isso. Não teremos o zero simbólico. E como já a gente vai ter nota 1, não teremos nota 0, podemos colocar mais de uma nota na nota 1. Só o 10 que tem que ter no máximo 1. Beleza? Mas eu acho que não teremos. Eu acho que não tem ninguém aqui que se compare a Flamengo e Cruzeiro. Agora vamos a uma loucura, né? A gente estava aqui comentando sobre esse jogo. Simplesmente Fluminense 2, América 5 no Maracanã. Com um gol de Rodrigo Pimpão. O jogo estava 2-1 Fluminense e o América virou. Eu estava conversando com o Bruno mais cedo. Bruno, conte a sua história com esse jogo. Você estava assistindo esse jogo? Cara, tava passando um jogo na Globo. Eu não lembro de qual jogo tava passando exatamente, mas não tava passando isso do Fluminense. Porque aqui, né, geralmente é televisionado os times cariocas que jogam fora de casa. Enfim, tava passando algum jogo, não sei se era do Flamengo e tudo mais, mas acabou esse jogo na Globo que eu tava assistindo e foi passar os minutos finais de Fluminense e América Natal, porque tava 4-2 ainda o jogo. E
E foi 5-2. A gente conseguiu ainda verificar, assistir o quinto gol da América Natal. E tem um detalhe importante que muitos podem esquecer. Esse foi o jogo de volta. No primeiro jogo, o Fluminense venceu por 3-0 fora de casa, o América Natal. Foi 3-0. Conseguiu, se eu não me engano, até virar o jogo. O América Natal, não sei se... O América Natal, no Maracanã, saiu na frente, 1-0. E o Fluminense virou 2-1. E depois o Fluminense sofreu a virada por 5-2. E pelo critério de gol fora de casa, por ter feito mais gols fora de casa, o América Natal conseguiu se classificar. E assim, foi uma partida muito, muito, muito apática do Fluminense. Se vocês forem assistir os gols, principalmente os 3 últimos gols do América Natal, assim, a defesa do Fluminense, o time do Fluminense estava tão desconecto da partida que foi muito absurdo. Foi muito aquele já ganhei. Principalmente quando o Fluminense virou para 2-1 no Maracanã ainda. Então, assim, foi histórico. Eu lembro da zoação que tem na internet, a repercussão que teve naquele ano. E, cara, eu não vou considerar que esse jogo é uma zebra maior que o Criciúma ser campeão em 94. Mas, para mim, encaixa numa nota 7, porque pela repercussão que teve e tal, foi absurdo. A história do confronto foi muito absurda. Eu acho que a história do confronto faz ele ficar ali igualado com o Criciúma na nota 8, hein, Nath? O que é que tu acha? Eu acho que essas seriam as duas possibilidades cabíveis, assim, né? Ou colocar mais isolado por enquanto na nota 7, ou na nota 8, exatamente por isso, né? Essa questão do Fluminense, ele tá com essa vantagem. Ele tava com a vitória nas mãos dele, tanto pela vantagem que ele criou no primeiro jogo, e tanto por ter conseguido virar no jogo de volta, né? Eu acho que a zebra, ela se encontrou nisso de que o Fluminense, ele realmente tinha tudo para ser campeão, estava com resultado para isso, criou a vantagem para isso, mas que vacilou de uma forma quase que absurda, quase não, de uma forma absurda, e fez com que o América gostasse da partida e crescesse no jogo. Então, eu fico muito em dúvida em deixar com a nota 7, ou talvez subir aí e colocar na nota 8, junto com o Criciúma. Eu acho que se for... galera, se fosse uma final, era papo nota 8, 9, né? Como ainda era um jogo de mata-mata... Uma fase mais aguda, né, no caso. Uma fase mais aguda. Mas eu me lembro eu tenho a mesma lembrança do Bruno. Eu tava assistindo um jogo, cortou pro último, e deu ficar meio... Caramba, que é isso? O América fez o quinto gol, tá conseguindo eliminar... E a repercussão que foi o outro dia, o Globo Esporte ainda acompanhava o Globo Esporte, aquelas matérias meio dark do Globo Esporte, com cena corte, o jogador dando entrevista de cabeça baixa. Esse jogo aí foi bem marcante no quesito dos zebras da Copa do Brasil, principalmente em zebras recentes. Mas não é maior do que o Criciúma sendo campeão, não. Eu acho que assim, a palavra campeão pesou, né? E outra coisa que a gente tem que levar em consideração, um confronto, ele tem várias magnitudes de zebra. Como assim? O contexto em si. Se o América Natal, ele passa pelo critério de gol fora de casa em questão de empate, empatou por 1-1 no primeiro jogo e empatou por 2-2 no Maracanã. Aí o América Natal passa pelo critério de gol fora de casa. É uma zebra? Ok, mas é uma zebra que foram 2 empates. O contexto, cara, valoriza demais essa questão da zebra nesse confronto. Porque é um time que sai perdendo em casa de 3-0 e faz 5-2, entendeu? Da forma como foi. Então, para mim, isso tem que levar em consideração. Bom, então seguimos aqui para o Fluminense mais uma vez, né? Fluminense em Linhares. Ninguém aqui estava vivo quando aconteceu esse jogo, então não vou nem perguntar quais as lembranças de vocês referente a esse jogo, mas assim, Fábio, 1994, o Linhares eliminar o Fluminense é uma loucura, né? Cara, eu te pergunto, onde está esse Linhares hoje? Acabou. Não existe. Não existe mais. Isso é uma loucura. Caralho. É uma loucura. Pô, esse aí, eu acho que vai dividir casa com o Fluminense na nota 7, na mesma eliminação do Fluminense, ou então vai dividir com o Criciúma, cara. Porque um time que acabou é muito grande. Bicho, o time acabou. Cara, o time acabou. Ó, vamos ler aqui
O time do Fluminense era o seguinte. Vejam se vocês conhecem alguém. Ricardo Cruz, Júlio César Rodrigues, Márcio Costa, Luiz Antônio, Branco, Lira, Jandir, Luiz Henrique, Ézio, Marco Tílico e Luiz Antônio. O treinador era só o Carlos Alberto Torres. Só isso. E digo mais, viu? O Linhares ainda teve um jogador expulso. Pô, isso aqui é loucura. Vocês vão me desculpar, isso aqui é loucura. É papo de... Linhares, é nota 7. Pô, é inacreditável. Foi o quê? Primeira fase, né? Pô, Segunda fase. Pô, Cara, isso é a Copa do inacreditável. Brasil é maravilhosa por isso, de verdade. Isso é inacreditável. Bom, então, é nota 7, né? Nota 7 para Flu e Linhares. Pra Um mim, jogo... nota 7. Fala, Bruno. Não, eu acho que, tipo, realmente, algumas coisas absurdas que a gente vai discutir depois vão ultrapassar o Criciúma campeão em 94. Mas, inclusive, que foi no mesmo ano, né, de Linhares e Fluminense. Mas acho que nota 7 é uma boa posição. Uma boa nota, na verdade. Inter versus Globo. Eu botei essa imagem. Por favor, não nos processe, Fabiano Baldasso. Sou muito seu fã. Eu estava acompanhando esse jogo pelo YouTube de Fabiano Baldasso na sua jornada esportiva. E quando saiu o primeiro gol, essa foi a reação de Fabiano Baldasso. Essa cara, assim, de um frango bizarro do goleiro. O Inter caiu pro Globo. O Globo. Isso já vai na Série D. Bicho. Por 2-0 ainda, tá? Por 2-0. E digo mais, quem viu o jogo sabe que, tipo, é uma loucura o Inter ser eliminado pelo Globo, mas pela bola jogada, o Globo mereceu passar, tá? Então, pra mim, não segura, mas é no mínimo 9. Cara, eu acho que depende. Eu acho que se agrava mais nessa questão do jogo em si, porque assim, com um simples empate, o Internacional ele passava, porque se não me engano já era na primeira fase. Já Então, passaram. assim, e foi na primeira vez que o Internacional foi eliminado, se eu não me engano, na primeira fase da história da Copa do Brasil. Então você perder para um time de Série D com a vantagem do empate, jogando fora de casa, então isso agrava demais. É mais alto, é mais agravante uma zebra dessa do que o Criciúma ser campeão em 94? É. Porque aquele Criciúma é aquilo. Primeiro, tem a questão dos times não estarem alguns times da Libertadores não estarem. Eu acho que também tem a questão do Criciúma ser um time que, tipo, não é o Criciúma de hoje, com todo respeito ao Criciúma. É o Criciúma que estava em ascensão. Sim. E o Globo, o time de Série D. Mas será O que Globo não hoje... Vitor? Não era qualquer time também, não. Ó, se pegar o Globo hoje, sabe como tá o Globo hoje? Eu vou dizer para vocês como tá o Globo hoje. O Globo perdeu os últimos 3 jogos que disputou. Perdeu. O Globo perdeu o último jogo para a América de Natal por 7-0. E o primeiro jogo foi 4-0. Este é o Globo. É nota 9, pô. É nota 9. Palmeiras 2 e Internacional 7. Vitória 7. Vitória 7, Internacional. E aí? Eu acho que ele vai brigar pelo 10 e o Inter versus Globo vai ser a segunda nota 9. Então bora de 9. Se tiver que mudar, a gente muda depois, mas... Se tiver que cair, a gente cai. É um vexame muito grande. Concordam? Fábio, Nath? Eu concordo. Concordo. Não sei se vai ficar até o final, mas concordo. Eu acho que pelo menos de início tem que ficar aqui. Inter versus Vitória é vexame? Só que eu acho que tem alguns pontos a se destacar. Pandemia, sem torcida. O Vitória era um time de Série C, não de Série D. Ainda é uma loucura, O Vitória hoje fatal model, né? Vitória hoje fatal model, hoje com dinheiro. Mas, pô, é loucura, Só que eu acho que muito mais abaixo, né, Fabinho? Cara, esse daí é bem abaixo, porque, como você falou, é muito mais compreensível do que essa eliminação para o Globo. Não se compara uma coisa com a outra.
eu acredito que o fator também não ter a torcida influencia bastante. Eu acho que dá pra gente colocar numa nota mais baixa, assim, ali perto no 6, meio de tabela, 6 para 5. Eu acho que o 5 tá implorando pra Inter Vitória. Eu também daria uma nota 5, mas também tem outro agravante. O Internacional, ele teve um jogador expulso ainda no primeiro tempo, que foi o Pedro Henrique. E o jogo tava 0-0. Então, assim, essa questão de o jogo foi no Beira-Rio, no final das contas, isso nem levou em consideração, justamente porque não tem torcida. O Internacional, como time que tinha superior, obviamente, pelo grandeza que é, obviamente ele tinha essa obrigação de passar facilmente até pelo Vitória. Mas aí tem alguns contextos da partida que a gente tem que avaliar que realmente, às vezes, responde o porquê do jogo ter sido 3-1. Mas eu colocaria assim, numa nota 5, tranquilamente. Olha, sabe quem era o atacante desse Internacional? Yuri Alberto. Isso. No meio campo, Tyson, Patrick, Edenilson, na zaga Cuesta. Pô, era um Thiago Galhardo. Pô, era um time muito bom, pô. Era um time muito bom. O Yuri Alberto, naquela época, era visto como baita camisa 9. Nota 5, galera. Nath? Nota 5. Eu acho que, assim, a gente considera um vexame, mas eu acho que a gente olhando, pelo menos, pelos outros confrontos que a gente está colocando à frente do Internacional, desse, né, Internacional versus Vitória, eu acho que se encaixa no 5. Acho que tem muito mais... Teve muito mais situações que foram vexames maiores, assim, né? Até o último confronto que a gente falou do Vitória contra o Globo é um perfeito exemplo. Então, eu acho que tá uma boa nota 5 aí no meio da tabela. É isso aí. Concordo com você. Bom, então, seguimos para o próximo confronto, que aí entramos no começo de Alagoas, né, por aqui. Palmeiras e Asa. Jogo esse que o torcedor do Asa tem muito orgulho, né, de lembrar, de falar. O que aconteceu nesse jogo aí, Brunão? Rapaz, o Palmeiras, naquela época, era um time com certeza, favoritismo óbvio, mas o Asa, de uma maneira geral, cara, assim, era o Asa, né, em comparação com o Palmeiras. Eu não imagino que esse jogo, entre aspas, fique abaixo de uma nota 7, por exemplo, não acho. Mas foi um vexame histórico para o Palmeiras em si e a grandeza que o Asa conseguiu mostrar, porque quem era a Asa, propriamente dito, antes desse ano, antes desse feito. Eu acho que a gente tem uma boa discussão a partir daqui, viu? Será que é papo de nota muito lá em cima? Nath, Cara, o que você eu acha? acho que esse daí é fala. 8. Eu acho que esse aí fica na nota 8, junto com o Cristiano. Não Quero sei. ouvir, Nath. Eu acho que, assim, esse ponto que o Bruno levantou, eu acho que é muito importante. Quem era o Asa antes desse feito contra o Palmeiras? Porque eu acho que é muito difícil falar. Eu acho que entre 7 e 8 aí não sei se eu colocaria junto com o Criciúma campeão, mas foi um daqueles jogos que todo mundo se espantou assim, com o resultado, né? Aquela zebra típica que todo mundo olha e fala, cara, como assim? Mas eu acho que eu ficaria no 7. Não sei se eu colocaria em 8 junto com o Criciúma, não. Eu acho que assim, eu tô bem alinhado com a Nath aí, tá? Eu baixaria todos que estão do 5 para 7 para 4 até o 6 e botaria o Palmeiras e Asa na 7. Cara, o time do Palmeiras tinha Marcos, Arce, o Vanderlei Luxemburgo, Alex. o Luxemburgo como técnico. Então, assim, era um Palmeiras muito forte, sabe? Perderam no primeiro jogo por 1-0 aqui no Coaraci da Mata Fonseca e, se eu não me engano, empataram por 0-0 no segundo jogo de volta. Cara, é um feito, assim, muito absurdo do Asa, cara. Muito absurdo. E, claro, por outro lado, um vexame muito grande do Palmeiras também. Qual zebra... Ô, Bruno, qual zebra é maior? Palmeiras e Asa ou Palmeiras e CRB? Asa, com certeza. Palmeiras e Asa, com certeza. Então, eu tinha pensado nos dois iguais. Eu particularmente pensei em Palmeiras e Asa e Palmeiras e CRB na nota 7, juntos. Palmeiras e CRB
pode ter certeza, se o Allianz tem torcida naquele dia, não ia ter jeito. Não tinha torcida. O CRB é um CRB, querendo ou não querendo, muito mais estruturado, com peças e um elenco muito mais qualificado do que o do Asa. Era um CRB que tinha um meia com uma qualidade muito grande. Diego Torres. Eu acredito que o CRB foi zebra, não deixa de ser zebra, mas é bem menor do que a do Asa. Então, Sim, exatamente. então, vamos fazer isso aí? Colocar Palmeiras e Asa na nota 7 e baixar todos os outros ou colocar na nota 8? E aí, galera, com vocês. Eu acho que o 7 realmente pode se encaixar, levando por esse parâmetro do jogo contra o CRB. Então é isso, né? Então é isso. Ó, vamos ver como ficaria. A ideia é baixar todos aqui até a nota 4. E o Palmeiras e Asa na nota 7. Eu acho que é isso, né, galera? É isso, né? Gostei. Acho que ficou... É por aí mesmo. Por aí. Só, o operador só quer dar aquela ajeitada. Coisa linda. Hoje eu entendo quando o patrãozinho falava que o operador não queria trabalhar, porque sabendo quem é o operador, agora eu entendi como funcionam as coisas. Bom, vamos lá. Agora temos Palmeiras e CRB. A gente já começou a falar aqui um pouquinho. Acho que para o torcedor regateando, esse jogo foi uma loucura, né? Foi 35 finalizações do Palmeiras. O CRB perdendo diversas oportunidades de sair na frente nos pênaltis. Diogo Silva brilhando. O Palmeiras de Abel Ferreira. Atual campeão da Libertadores. Não, eu acho que o Palmeiras ia... Esse ano foi 2020 ou 21? 21. Tinha acabado de ser campeão da Libertadores. Ah, pô. Gente, eu concordo com o Fábio que o CRB estava estruturado e tal. Mas é muito grande. É muito grande. Não, obviamente. É muito grande, mas é menor que o Asa. Sim, sim. É menor que... cara. Não, é menor que o Asa. É menor que o Eu Asa. acho que o ponto é, o Palmeiras é muito grande, mas nessa época, tipo, o CRB, ele tava muito melhor do que o Asa tava naquela época. Eu acho que é por isso que a gente coloca uma nota, Exatamente. Esse pra uma mim nota é mais baixa. Tipo, não era um CRB que não tinha feito nenhum, que não tinha feitos antes desse jogo. Não tinha uma ascensão antes desse jogo. Já era um CRB conhecido, já era um CRB muito bem estruturado, já tinha feito tinha ganhado do São Paulo, o próprio São Paulo, quando é eliminado, Exato. não, ganho do próprio São Paulo na Copa do Brasil. Exato. 2-1. E tinha um bom elenco Vai, também. vai, Eu acho que esse foi o jogo que marcou esse grande destaque, essa grande ascensão ao próprio Diogo Silva. Então, assim, o CRB tinha um bom elenco, sabe? Então, eu acho que por isso que tem que ficar aí atrás desse Palmeiras e Asa. E assim, Concordo. foi destacado que a questão do Palmeiras ser o atual campeão da Libertadores em 2020, mas também, por incrível que pareça, o Palmeiras ele tinha começado ruim o ano 2021. Inclusive, muitos torcedores do Palmeiras pediram a demissão do Abel Ferreira depois que, no caso, foi eliminado para o CRB. Muitos torcedores também considerariam loucura demiti-lo ele por causa da eliminação, mas também foi o começo realmente ruim do Palmeiras naquele ano 2021. Porém, a gente tem que levar em consideração que o CRB era um clube de Série B atualmente também, mas que também tinha muitas boas peças no seu elenco. Claro que Palmeiras e CRB, óbvio, e pelo fato do Palmeiras ter vencido o primeiro jogo por 1-0 aqui no Rei Pelé, consolidava ainda mais o favoritismo. Mas a forma como o jogo foi zebra, realmente, isso não tem como negar, mas em comparação com o Asa, para mim, eu acho que, por exemplo, esse Palmeiras CRB ficaria muito fácil na nota 5 também, na minha opinião. Aí cara, eu acho que... Aí o editor vai à loucura. Não, ia dizer que aí o editor vai à loucura, porque a gente já tem que dar uma reestruturada aí. Pô, caraca, cara. E agora? A gente tem que levar também o contexto da pandemia, gente. Questão de torcida, estádio vazio. É loucura, cara, isso aí também. Isso diminui muito a zebra, tá? Se diminuiu a zebra do Inter, diminui muito a do CRB. A zebra. O CRB venceu o Palmeiras. É mais difícil do que o Vitória vencer o Inter. Então é nota 5. Pra mim é nota 5. Ou era mais difícil... Tá, vamos lá.
Para vocês, qual é a mais zebra? O Vitória ou o CRB? Eu acho que esse é o bom parâmetro. Ah, o CRB, cara. Pela Então, é situação nota do que 5. o CRB ter que sair atrás do placar e tudo mais no primeiro jogo, o Internacional ter o expulso no primeiro tempo, acho que são assim, são considerações que a gente precisa levar, claro, porque a gente não só vai avaliar apenas o resultado final, mas como foi construído também aquele resultado. E, obviamente, acho que o CRB foi mais zebra assim. Então, é nota 5. Agora, eu tô achando que esse programa vai dar problema. Eu tô dando uma olhada no que vai vir por aí. E eu acho que vai cair todo mundo, amigo. Não, bora deixar do jeito que dá. No final a gente avalia. Não tem problema. Bom, então, Palmeiras e CRB, por um momento na nota 5. Na Austrália já não tá na nota 4 ou 3, tá? Já adianto. Na Austrália. Bom, seguindo o fluxo. Palmeiras 2, Vitória 7. Fábio Lucas. Cara, isso aí pra mim é papo de segurar, tá? Aí pra mim é papo de segurar. É noite vexatória do Marcos. Nossa senhora, o Marcos ele tem um erro nesse jogo. É brincadeira o erro do Marcos. Já não era, sabe, o grande Marcos em ascensão. O torcedor do Palmeiras pegando muito no pé. Cara, eu seguraria esse aí, tá? Nota 9 pra cima. Concordo com o Fábio. É engraçado, né? Porque o placar tava 6-2 pro Vitória. E não satisfeito, o Marcos ele tenta dar um chutão na bola, ele dá uma ratada e faz o 7-2, né? Quer dizer, não ele exatamente, mas o jogador de Vitória. Mas é papo pra segurar assim. É segura, né? Realmente não tem. Eu só tava vendo se era jogo de ida ou se era jogo de volta, mas já era o jogo de volta, né? Alguém Acho pode... que era o jogo de ida. Vou até confirmar aqui. E aí, Brunão, apurou? Cara, foi um jogo de ida, 7-2, vitória contra o Palmeiras, no Palestra Itália, inclusive tem que ressaltar, não foi no Barradão. O jogo de volta foi 3-1 para o Palmeiras no Barradão, mas obviamente que não deu, né, o que fazer. Mas é um jogo sim para a gente discutir no finalzinho do programa. É isso aí. Vamos ver se o fato do Santo André ter sido campeão vai ser maior do que o 7. Mas isso aí a gente deixa para já. Bom, vamos lá. Agora vamos para Paulista, campeão em 2005. O quanto isso é grande, Fábio? O quanto é gigantesco o Paulista vencer a Copa do Brasil? Cara, é muito grande, mas eu acho que não vai ser tão grande assim por conta da final da Copa do Brasil. Se fosse um time maior, se eu não me engano, contra quem é a final? Tô vendo Se não me agora. engano é contra o Fluminense. Fluminense. E foi campeão em 2 empates, se não me engano, na questão de saldo de gols. Cara, isso é louco. Isso tá em 2005. Caraca, velho. Ó, vamos lá. A campanha do Paulista foi a seguinte. O Paulista eliminou o Juventude, depois eliminou o Botafogo, depois eliminou o Internacional, o Figueirense, o Cruzeiro para ser campeão em cima do Fluminense. A campanha é muito boa. Isso. Mas aí onde tá o meu ponto? Quando eu falei dos times maiores, veio a final contra o Fluminense. E não era um super Fluminense, a gente tem que entrar no contexto. Mas é o Fluminense, não deixa de ser o Fluminense. Mas a campanha antes envolve muito time mediano, sabe? Figueirense. Cara, não sei, hein? Mas é muito grande, Fábio. É muito grande. É muito grande. Para segurar para 10? Não, para segurar não. Mas será que não tá no mesmo nível do Criciúma, mano? Cara, porque eu dividiria a nota com o Criciúma campeão. É porque o Criciúma eu acho que no cenário nacional é muito maior do que o Paulista, ou eu tô maluco? É. Não, você não tá maluco, tá certo. Então eu acho que tá no mesmo nível, né? Ou vocês baixariam o Criciúma para 7 e Paulista para 8? Mesma coisa. Não. Eu também colocaria na nota 8 também. Só para corrigir, o Paulista venceu o primeiro jogo por 2-0 contra o Fluminense e no jogo de volta foi 0-0. Se eu não me engano, até o jogo foi em São Januário, enfim.
mas eu acho que é até um bom parâmetro da gente colocar dois clubes que não teriam sido, desde o começo da competição, favoritos a ser campeão, que é a questão do Criciúma e o do Paulista, e a gente ter esses dois clubes ocupando a mesma nota 8. Para mim, eu acho que tá tranquilo, não tem discussão. Eu também isso aí. concordo, né? Eu acho que a gente ainda avisa que nessa época o Paulista ele estava na Série B e ele se tornou um daqueles poucos clubes que estava na segunda divisão e conseguiu ser campeão. Afinal, o segundo jogo da final deixa um pouco a desejar, né? Porque foi aquele 0-0, mas foi um time que conquistou o placar no jogo de ida, deu uma segurada ali no jogo de volta. E, como eu tinha falado até no começo, foi mais um daqueles times que se encaixou naquele grupinho de ninguém esperava que ia ser campeão e eles não começaram o campeonato com essa pretensão de a gente vai levantar essa taça no final do ano. Né? Foi aquele time que foi crescendo durante a competição e que no final surpreendeu. Bom, então vamos ao Santos e CSA, e eu não sei por que eu começo. Temos aqui um admirador desse Santos, Fábio, e temos a Nath, que é uma conhecedora total e absoluta do CSA. Quem começa para falar dessa loucura que foi Santos e CSA em 2009? Cara, eu queria começar para falar uma loucura que eu acho, é que a gente pega muito esse Santos aí com a obra pronta já hoje, anos depois, do que se tornaram alguns jogadores aí. Muita gente fala, eliminou o Santos de Neymar, mas calma lá. Era o Santos do Neymar subindo para o profissional. Era o Santos do Ganso subindo para o profissional. Não foi o Santos do Neymar de 2010. Pô, se tinha eliminado o Santos do Neymar em 2010, para mim era papo de estar nas cabeças, porque aquele time de 2010 era brincadeira. Se bem que se pega o Santos em 2010, tomava 25-0. Mas o de 2009, não sei não, é uma zebra muito grande. Mas não é essa toda que pintam não, sabe? Eu acho que isso torna maior ainda por ter eliminado dentro da Vila Belmiro. Mas esse papo de encher a boca para ser o Santos de Neymar é a mesma coisa de eu olhar agora e dizer que é o Palmeiras do Hendrick. Depois do Hendrick já tá grande. Só que o Hendrick acabando de subir. O Flamengo eliminado com o Vinícius Júnior. O Flamengo do Vini Júnior. Sendo que o Vini Júnior no início era massacrado por uma galera e veio se tornar ovacionado agora, sabe? Eu acho que... Era o Vinícius Júnior na época que nem sequer vestiria a camisa do Real Madrid, como diriam outros. Só uma dúvida, ô Nath. Esse CSA aí tava sem série D, como tava a situação do CSA? Esse CSA, eles, assim, pegando no começo do ano, né, ele tinha sido o campeão alagoano e ele chega em 2009 como atual campeão alagoano, só que ele é rebaixado pela segunda vez para a segunda divisão desse ano. Então, eu acho que esse é o critério que entra. Né? Muita gente fala, como o Fábio disse, né? Eliminou o Santos e o Neymar. Era o baby Neymar na época. Tipo, não era o Neymar. Né? E eu acho que o ponto que entra é exatamente esse, que o CSA estava assim, muito que mal das pernas, foi pela segunda vez rebaixado nesse ano. É um vexame? Mas não dá para colocar... Vexame não, acho que zebra fica mais apropriado, né? Mas eu acho que não foi aquele grandes absurdos como a gente tem aí. Eu acho que ele ficou numa posição, talvez, nesse meio de tabela. Eu acho que talvez... com o próprio CRB. Ô, galera, mas peraí. Vocês estão dizendo que não é o Santos do Neymar, tudo bem. Mas é o Santos na Vila Belmiro, pô. Mesmo não sendo o Santos de Neymar. É um CSA que foi rebaixado no seu campeonato estadual contra o Santos da Vila Belmiro. Mesmo que não seja o Santos de Neymar. Ainda é muito gigantesco. Pô, mesmo que não seja. Por exemplo, tá ligado? Santos e CSA. O CSA ter ficado classificado. Foi mais zebra que Palmeiras e Asa em 2002? Eu acho que não. Pra mim é mesmo grau. Pra mim eles dividem nota 7. Talvez para mim eu vejo o Palmeiras como muito melhor nessa partida e o Asa que surpreendeu muito mais. Eu acho que é isso que foi. Tipo, o Palmeiras era absurdo. Exato, e o Asa esse é o ponto. Foi muito mais, o Palmeiras era melhor do que o Santos. Exato. Sim, com certeza. E aí eu acho que é por isso que cai um pouco. Tipo, foi uma zebra, mas eu acho que não chega a se comparar, assim,
com as outras que a gente está vendo. Eu Mas acho aí que também talvez a fique gente- igualado com Palmeiras e CRB, mas eu ainda vejo até talvez um pouco atrás. Colocaria em 4, talvez. Exatamente. A nota 4, para mim, eu acho que seria a ideal. Porque, por exemplo, a eliminação do CSA sobre o Santos, ela é a mesma coisa ou maior que Fluminense e América de Natal? Para mim, não é. Ah, mano, para. Mano, o Cara, não CSA é. foi rebaixado do seu campeonato nesse ano. Concordo. Mas aí que Galera. tá. Cara, o América de Natal, ele saiu de uma desvantagem de 3-0 em casa. Ele fez Peraí. 5-2. Tem que levar isso em consideração esse contexto, tá ligado? E assim, a eliminação do Santos foi um jogo de 1-0 com o gol de Júnior Amorim. E assim, beleza. Realmente é um vexame. É uma zebra. Mas, cara, não é tipo Fluminense e América Natal pela loucura que foi. Ah, mano. Ah, sei Eu não. também acho. E também não acho que seja, por exemplo, a mesma coisa que Fluminense e Linhares, tá ligado? Cara, Que pra no mim, caso seria nota 6. se a gente colocar isso na nota 4, é um 9-0 pra mim. Tem que ser no mínimo O 5. CSA esse ano, ele iria vir a ser rebaixado. É, Ainda não tinha sido. Ele chegou na última rodada com chance de brigar, inclusive contra o próprio CRB. Foi naquele do Calmon, não foi? Se eu não me engano. Então. ó, aqui eu olhando, quando o CSA enfrentou o Santos na Vila, ele estava ameaçado de rebaixamento, não era um CSA já rebaixado. É claro, já não estava bem das pernas, mas ele estava ameaçado de rebaixamento. E o Santos, na época, ele era finalista do Paulistão. Pô, por gente. Mas é que tá. Outra coisa. O Palmeiras, atual campeão da Libertadores, ser eliminado pelo CRB. E aí? Cara, tem que pesar isso, porque você não pode colocar E o na mesma CRB, que prateleira tinha sido, não estava bem no Alagoano também. um time que foi campeão. Era um Palmeiras campeão da Libertadores, que eliminou na campanha o River papão de título atual dentro da América do Sul. O River do Galhardo ganhou em cima do seu rival, a Libertadores, mesmo que tenha sido uma das finais mais feias da história da Libertadores, mas foi Horrível. campeão da Libertadores. Mas foi campeão da Libertadores e tava jogando dentro do Allianz, cara, assim, fino do fino pro Palmeiras ser campeão. E ainda depois... tinha a vantagem do jogo da ida. E mas que depois o Palmeiras foi campeão da Libertadores em 2021. Mas tem o fator pandemia também, galera, que a gente citou no começo. O fator pandemia também vai diminuir. Não, de fato, ok. Mas o Palmeiras também ele já vinha... Além desse contexto em si, também tem um contexto do jogo, do confronto em si. Porque o Palmeiras ele ganha o CRB fora de casa 1-0. Tem um resultado praticamente na mão. Mas é o Palmeiras atual campeão da Libertadores e que também foi campeão da Libertadores em 2021, no mesmo ano. Eu acho que, por exemplo, a relevância que o Palmeiras tinha, né, naquela época, ela, no caso, era muito, muito maior do que o Santos em 2009, ainda, né? Porque, se eu não me engano, o Santos nem chegou a ser campeão estadual em 2009. Se eu não me engano, ele perdeu. Corinthians, aquele gol de cavada do Ronaldo. Então, justamente. Aí, assim, minha opinião é nota 4. E divide com Inter e Vitória. Eu colocaria nota 4 também. Pra mim, vocês estão cometendo uma loucura, mas... Não, mas quem vai dizer isso é o torcedor que vai acompanhar a gente e vai comentar aí no canal. Não, pra mim, vocês cometeram a maior 9-0 da história do ranking. Você colocaria nota 7 junto com Palmeiras e Asa? Eu colocaria nota 7. Talvez, é loucura, se desse pra baixar um pouquinho, eu botava na nota 6 e baixava todos os outros. Esse era o meu palpite. Mas, sou voto vencido. Eu sou um homem democrático. Eu gosto da democracia. Não tem jeito. Bom, seguindo aqui... Nossa, eu ainda tô indignado. Seguindo aqui, temos Sport e Corinthians. Zebra, mas o Sport de Carlinhos Bala é tão zebra assim? Eu acho que é nota baixa. O que vocês acham? Eu acho que a gente vai precisar reajustar aí.
É um que eu acho que esporte colocaria que... no meio, assim, tipo, no meio termo, sabe? Tipo, as colocações que eu acho que entraria, que ficaria entre 6, talvez, nota 6, nota 5. Eu acho que aí precisaria baixar, porque não dá pra gente colocar mais, né? Vamos ver a campanha do esporte, campeão. A campanha do esporte nessa Copa do Brasil foi a seguinte: venceu o Imperatriz na primeira fase, eliminou o Brasiliense, aí começa a loucura. O Sport elimina o Palmeiras, vencendo por 4-1, Palmeiras de Vanderlei Luxemburgo. Elimina o Inter, vencendo por 3-1. Elimina o Vasco nos pênaltis. O Vasco nos pênaltis. E depois é campeão em cima do Corinthians. De fato, assim, tá abaixo? Tá. Mas a campanha do esporte foi muito, muito, muito grande. Muito, muito, muito grande. Mas, assim, eu tenho um ponto. Aquele ponto que eu tinha dito no começo. Se alguém chegasse e dissesse assim, começo de 2008, o esporte vai ser campeão da Copa do Brasil. O cara ia dizer, pô, será, mano? Pode acontecer. Ou ele iria dizer, não, você tá maluco, isso é uma loucura, isso é piada. O que é que vocês acham? Não, seria loucura para mim. Seria loucura. Mas assim, o que agrava mais ainda a zebra é que tem as viradas, né? Que o Sport teve ao longo da competição, principalmente contra o Vasco e contra o Corinthians. O Sport ele sai atrás no primeiro jogo e consegue reverter o placar. Muito inclusive na final contra o Corinthians, ele sai perdendo 3-0. Tem o gol do Carlinhos Bala por 3-1, que diminui. E faz o 2-0 contra o Corinthians, né? Então, naquele Corinthians fortíssimo. Então, acho que por esse ponto, agrava ainda mais dele subir uma colocação, na minha opinião, que o Criciúma e o Paulista, que seria nota 9, já dando aquele spoiler da nota. Mas espera aí, se a gente colocar na nota 9, vai ter que baixar, a gente vai ter que abaixar uma galera, porque hoje o limite por nota tá 2. E Flamengo e Santo André e Palmeiras e Vitória, um desses já vai pro 9. Aí a gente vai ter que reajustar. Eu acho que não é nota 9, não. Eu acho que ele tá pedindo a nota 7 ali. Sabe por quê? Porque eu acho que o Sport ser campeão em cima do Corinthians é menos zebra do que o Criciúma e o Paulista. De um O Sport Criciúma ser... que... É, de um o Criciúma Sport que ser campeão é foi mais. de um Criciúma que foi semifinal da mesma Copa do Brasil no ano anterior e que era tricampeão estadual. Ainda acho que é menor. Pô, o Sport é muito grande, galera. O Sport já é um time que a cenário nacional é muito gigantesco. Não, concordo, sim. Então, eu colocaria na nota 7. Fábio, Nath, compram. O Bruno não comprou. Cara, eu lembro da época Cara, é muita reportagem dando o Corinthians já como campeão, né? A mídia destratava muito essa questão do esporte. Era como se o Corinthians estivesse jogando o jogo sozinho. Só estivesse esperando o segundo jogo para levantar a taça de maneira oficial. Não sei, velho. Pô, eu compro a nota 7, porque isso acaba deixando o esporte... Esse programa ele é um pouco contraditório, né? Quando você coloca numa nota mais baixa, significa que a zebra é menor e o seu time era mais esperado conseguir algo grande. Isso. O torcedor deveria ficar mais feliz com notas baixas. Isso. Cara, Sim, eu sim. compro a nota 7. Eu compro o 7 também. Eu acho que, analisando nesse ponto de que o esporte, ele talvez já era mais time, né? Eu acho que talvez não foi uma... Foi uma surpresa, né? O esporte ter sido campeão, mas eu acho que talvez tenha sido algo mais, que foi mais aceito pelo que se pôde ver do esporte durante a competição, que conseguiu passar por gigantes, né? E conseguiu manter essa constância aí. Então, acho que 7 é uma boa colocação para o esporte. Eu tenho uma Agora, sugestão. fala, Bruno. Antes da gente falar sobre o próximo confronto com a zebra, eu acho que a gente já poderia, no caso, fazer algumas modificações nas notas. Poderia colocar Flamengo e Fortaleza nota 2, puxar Inter e Vitória para nota 3 e deixar Santos e CSA somente na nota 4. O que é que vocês acham? Eu baixava tudo. Eu baixava tudo. Você vai ficar muito longe, mano. E o Tudo CCR, desde qual?
Por exemplo, deixar Inter e Vitória, porque o Vitória está na Série B, quando ele eliminou o Internacional lá no Beira-Rio. Série C. O Série C. Série C. o Vitória? Pronto, beleza. Mas o CSA eliminando o Santos, eu acho que tem um peso maior, porque o CSA depois foi rebaixado no estadual. E, no caso, para mim seria um parâmetro, pelo menos, para poder decidir entre um ou outro. Mas, claro, entre a nota 4 dos dois, para mim também não tem muita discussão. Só para poder encaixar depois o restante. Eu acho que eu compro, porque eu colocaria o CSA um pouquinho à frente do lance do Vitória. Eu compro. Sim, Vocês compram? Eu compro também. É isso aí. Então, fechou. Vamos falar. Boa ideia, Bruno. Boa ideia. Colocamos o CSA na nota 4. Agora vamos falar de Vasco versus 15 de novembro. Eu fui pesquisar 15 de novembro no Google e apareceu a proclamação da República. O time não existe mais. Nath, a informação. Quando foi que o 15 de novembro morreu, vamos dizer assim? Em 2015, o 15 de novembro, ele decidiu encerrar o seu departamento de futebol. Gente, tem um atacante do 15 de novembro chamado Cícero Ramalho, que o Romário falou. É um jogador que a gente viu jogando no primeiro jogo. É perigoso. E a gente tem que ter atenção nele. Botem no Google a foto de Cícero Ramalho. É bizarra essa história, pô. É bizarra. Pra mim é papo de... Na moral, é papo de segura. Falei. Sério, cara? Pô, gente, é muito louco. Foi 3-0 na casa do Vasco. O 15 de novembro morreu em 1889, gente. Gente, o que é isso, cara? É muito grande. Muito grande. Mas, tipo, por exemplo, o confronto que aconteceu ainda foi na segunda fase da Copa do Brasil. E realmente foi no jogo de volta, que fez os 3-0 no mando do Vasco. Será que é um confronto, uma zebra pra gente colocar no top 10? Uma nota Bruno, 10? o que é maior? Vasco 15 de novembro ou Inter e Globo? 15 de novembro, o Vasco. Então é 9 e 10, pô. E aí? Então segura. Então segura, pô. Bom, galera, eu acho que uma solução... Não vamos mentir pro nosso telespectador, né? A gente parou, conversou, ficou uns 5 minutos aqui conversando. E é isso. Vamos baixar Inter e Vitória da nota 2. Ideia de Dona Nath, absurda. Parabéns, Dona Nath, inteligentíssimo. E baixar tudo pra baixo. E é isso. É isso, né, galera? Eu acho que a gente vendo aqui é realmente isso, né? Não tem muito o que se fazer. Eu acho que fica até mais tranquilo da gente decidir em relação a quem fica na 8ª posição, que ainda sobra uma vaga ali, na nota 8, na verdade, colocar, deixa isso que falta. E aí, começa por onde? Bom, vamos começar da seguinte forma que a gente começou, da outra vez deu certo. Fábio, menos 10 para você entre Flamengo e Santo André, Palmeiras e Vitória e Vasco e 15 de novembro. Vasco e 15 de novembro. Bruno? Vasco e 15 de novembro. Nath? Vasco, 15 de novembro. Ele foi longe. O 15 de novembro ainda foi longe. Eu acho que ele ainda tá muito longe. Não acho, cara. Não acho. Mas É que muito tá, longe. pô. Porque, por exemplo, como eu já falei, foi um jogo na segunda fase ainda da competição. Palmeiras e Vitória já foi nas 8ª da final da Copa do Brasil. E aí você tem que levar em consideração esse peso. E Flamengo e Santo André foi numa final, assim. Obviamente que a proporção do triunfo do Vitória por 7-2, a gente vai discutir quem vai ficar com a nota 10. Mas eu acho que Vasco, 15 de novembro, pode dividir muito facilmente a nota 8 com o Inter e Globo. Então vocês não seguram para 10, vocês botam junto com o Inter e Globo. Para mim, sim. Eu acho que essa baixada do Inter e Globo para 8, eu acho que abriu as portas, né? Cara, e assim, eu acho que o que diz muito do critério é realmente a fase da competição. Por exemplo, Inter e Globo... também não era um Vasco forte. Isso, exatamente.
É isso. Fechou. Então, só uma coisa, só uma dúvida para os amigos aqui. Inter e Vitória, fica na 2 ou na 3? 2, né? Ou fica junto com o Santos CSA? Não, acho que o feito do CSA é maior do que o Vitória. Ok, então vamos definir a nota 10. Chegou a hora, hein? Rufem os tambores. Flamengo e Santo André, Palmeiras e Vitória. Temos Santo André vencendo o Flamengo no Maracanã. E temos o Vitória e sendo campeão. E temos o Vitória metendo 7 no Palmeiras de Marcos. Com vocês. Pô, cara, pra mim, o peso do jogo do Vitória ele diminui por ser o jogo da ida e no jogo da volta o Vitória acabar perdendo o jogo. Lógico, não mudou nada, mas perdeu. O Flamengo e o Santo André decretam um campeão inédito dentro do Maracanã. Pra mim não tem nem briga aí. O Santo André é a maior zebra da história da Copa do Brasil. E aquela coisa, né? O primeiro jogo foi 2-2. O Flamengo com empate já seria campeão. Então, assim, 0-0, o Flamengo campeão. A única obrigação que o Flamengo tinha era de terminar o jogo como ele começou. E ele perdeu por 2-0. Mas é claro que... Campeão. Oi? O Flamengo já entrava em campo campeão. Justamente. A questão do Palmeiras é que realmente, cara, 7-2. E foi um jogo muito emblemático, justamente pelo placar, mas também por aquela falha do Marcos, né? Porque, no caso, ele tenta dar um chutão, a bola... Ele rata literalmente a bola e sobra para o jogador do Vitória ampliar para 7-2. Mas, realmente, nota 10, Santo André e Flamengo, para mim, não tem outro vexame maior na história da Copa do Brasil, não. É isso, né? Nath? Eu acho que não tem como fugir muito disso. A gente deu aquela segurada, mas eu acho que já era de se esperar que Flamengo e Santo André fossem aí ficar com a nota 10 de maior zebra. Eu acho que por isso tudo que os meninos já pontuaram. Né? O Flamengo é mais um daqueles times que entrou em campo com uma faca e o queijo na mão. Ele precisava fazer o mínimo. Basicamente o mínimo, o básico. E o Santo André, ele cresceu no jogo. E foi atrás do resultado, conseguiu e se sagrou campeão. Então, galera, é isso. Fechamos o nosso ranqueando de hoje, cara. Espetacular. Eu acho que nem tem muito o que se fazer aqui, né? É isso e acabou, né? Não tem mais o que mexer. Algum ponto? Fale agora ou cale para sempre. Cara, ainda fico com o pé atrás nesse Flamengo e Cruzeiro. Mas já levando em consideração de tudo que a gente já falou em relação, no começo, no meio, né, do programa, dá para colocar assim aí. Então, é isso. Fechamos o nosso ranqueando de hoje. E é isso, galera. Fechamos agora de vez o nosso ranqueando. Queremos agradecer a você que nos acompanhou até o final. Um grande abraço a você, amigo e amiga telespectador. Vamos cada um se despedir, né? Bruninho, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Boa madrugada, por que não? Para você, meus amigos e amigas também. Mas queria destacar também um ponto importante. Se você discordar da gente, das notas que colocamos, faça aí essa alteração nos comentários, coloque o porquê, comente e tudo mais, baseado nos critérios que a gente estabeleceu por aqui. Dá um like no vídeo aí para fortalecer aquele nosso trabalho uma maneira. E se faltou alguém, também deixa aqui nos comentários, tá? Se faltou algum jogo que a gente esqueceu, deixa aqui nos comentários. Nath, bom dia, tarde e noite. Bom dia, tarde e noite. Mais uma vez, né, finalizando aqui o ranqueando, se a gente falou alguma atrocidade, alguma loucura, só o tempo nos dirá e só os telespectadores também, acredito, vão fazer questão de comentar. Mas é muito disso, mais um programa finalizado da melhor maneira. E se você tem mais alguma ideia para o próximo ranqueando, o que você quer ver aqui, é só colocar nos comentários também para a gente selecionar aí mais um novo tema. Fábio, vá descansar, Fábio. Bom dia, tarde e noite para você, meu querido. É sempre uma honra participar disso aqui. E mais uma vez sendo o imperador da paz no programa. Tá? Esse daqui foi o programa mais símbolo da paz de todos. Não vai ter um que vão ter tantas poucas discussões como esse tiver. Para dizer que esse não teve nenhuma. É isso. Galera, muito obrigado. Deixa o like, se inscreva no nosso canal, vá acompanhar nosso site, novaradiojovem.com.br. É isso, valeu, grande abraço.